Olá, eu me chamo Ana Maria e eu, juntamente com minha colega Larissa, vou apresentar o trabalho intitulado Articulações entre o design de games na adequação de um jogo pedagógico. Esse trabalho foi escrito por mim, pela Larissa e pelo Renato. Bom, estou falando um pouquinho da nossa introdução. Muito se discute sobre a inserção do uso de jogos em âmbito educacional, mas existe também uma dificuldade em encontrar bons jogos pedagógicos, porque na maioria das vezes esses jogos são tão preocupados com os aspectos pedagógicos que deixam os aspectos que deixam o jogo divertido um pouco de lado. E nesse sentido a gente busca responder a seguinte pergunta: como aplicar o design de games em jogos pedagógicos já existentes, que possuem apenas ou poucos aspectos pedagógicos e que precisam ser mais motivadores e envolventes? Como base, para responder essa pergunta, para desenvolver o trabalho, a gente utilizou o jogo Arquipélago da Matemática. Bom, então esse jogo ele foi desenvolvido por um projeto de extensão que nós três participamos. Esse projeto ele consiste em digitalizar jogos que foram desenvolvidos pelos alunos do curso de licenciatura em matemática aqui do campus. Quando a gente entrou nesse projeto, esse jogo já tinha sido desenvolvido, então nossa primeira atividade foi se aprofundar em design de games e ver o que a gente conseguia aplicar para melhorar esse jogo. Então o jogo ele consiste em você explorar ilhas matemáticas. Bom, então o jogo consiste em você explorar ilhas por meio de perguntas matemáticas. Então, quando você responde uma pergunta, ela vai te dar uma coordenada que vai te levar a um ponto da ilha. E ao final dessas 3 ilhas, você vai descobrir um tesouro. A primeira ilha, ela envolve equação do primeiro grau, potenciação, radiciação. A segunda, função do primeiro grau. E a terceira, sistemas de equações. Bom, então, antes mesmo da gente se aprofundar sobre design de games, a gente conseguiu perceber algumas coisas que a gente conseguia mudar para tornar o jogo melhor. A primeira era que as perguntas não estavam ordenadas em nível crescente de dificuldade, então às vezes aparecia uma pergunta mais difícil, depois uma mais fácil, ela não tinha uma ordem correta. E a segunda era que o jogador não tinha muita escolha dentro do jogo, então a única ação que ele conseguia ter era responder a pergunta. Ele não conseguia escolher um caminho ou utilizar uma estratégia dentro do jogo. Olá, meus cumprimentos a todos os ouvintes, eu me chamo Larissa e vou continuar a apresentação de trabalho. Então, na parte de design de jogos pedagógicos, nós trouxemos algumas referências que foram utilizadas neste trabalho. Primeiramente, Cleófas, Cavalcante e Soares, 2018, estabelecem diferença entre jogo educativo, didático e pedagógico. O jogo educativo, então, é aquele em que o jogador aprende espontaneamente, sem uma sistematização. O jogo didático é aquele que foi adaptado de um jogo comercial para ensinar algo. E por último, o jogo pedagógico é desenvolvido especificamente para ensinar algum conteúdo. E é esse jogo pedagógico que nós trataremos neste trabalho, e especificamente o digital. A segunda referência que trazemos é de Oliveira 2018, que apresenta 7 princípios para um game designer de jogos educativos e divertidos. O primeiro é um jogo com fim pedagógico deve possuir pelo menos uma estrutura similar ou comum à estrutura do objeto de conhecimento. Segundo, essa estrutura do jogo ela deve ser perceptível ao jogador enquanto joga. Terceiro, a aprendizagem dessa estrutura deve ser indispensável para que se atinja o objetivo do jogo. Quarto, tudo deve estar a favor da diversão e do entretenimento. Quinto, o objeto de conhecimento deve estar relacionado ao jogo a que pertence por relações estruturais essenciais em prol da diversão e do entretenimento dos jogadores. Sexto, no que depender do seu jogo de conhecimento, um jogo com fim pedagógico deve ser uma forma essencial de jogo. E, por último, um jogo pedagógico deve ser melhor como jogo do que qualquer uma de suas partes ou a simples soma delas. Então, agora vamos apresentar as alterações que foram feitas no design do Arquipélago da Matemática. Elas estão dispostas no quadro, que começa nesse slide e termina no próximo slide. A primeira versão foi o jogo Como Chegou a Nós, em que nós tivemos que jogar e analisar. A segunda versão foram as mudanças imediatas que foram feitas e que já foram aplicadas dentro do jogo. E a terceira versão é que está em desenvolvimento, não foram aplicadas no jogo ainda, mas nós estamos terminando de desenvolver essa terceira versão. Aqui está o resto das alterações e as conclusões. Realizamos uma análise então do jogo, anotando as características do jogo Arquipélago da Matemática e comparando com os princípios de Matar 2012 e Oliveira 2018 para que o jogo seja motivador, envolvente e ao mesmo tempo pedagógico. E as modificações realizadas elas foram resumidas no quadro 1, assim como eu mostrei, mas elas ainda não foram aplicadas em uma sala de aula. Iremos aplicar numa oficina que será ministrada numa semana acadêmica e posteriormente pretendemos aplicar numa escola pública. Agradeço a atenção de todos.